Quem vencer se classifica. É mais um jogo importante pra gente. Cada ponto começa a ter um caráter decisivo. Muito bem, está no ar Rodada Decisiva de número 10, mais um Rodada Decisiva Debate, a segunda edição do nosso debate. Na primeira eu tive dois convidados, o De Castro, que é da Rádio Tibira do Maranhão, e também o Demétrios Oliveira, lá de Sergipe. E hoje eu tenho mais dois convidados, um deles já é da casa, né? Já é concursado, como ele próprio falou no episódio passado, De Castro, lá do Maranhão, São Luís do Maranhão. Seja bem-vindo, De Castro, a mais um episódio do nosso Rodada Decisiva. Muito obrigado pelo convite, Rafael. É um prazer voltar aqui. Vamos falar sobre o nosso futebol. É isso mesmo, Rodada Decisiva, para quem não sabe, é um podcast especializado em futebol nordestino, e o outro convidado vem da Bahia, Salvador. Ele é repórter do Bahia Notícias, é radialista também, Ulisses Gama. Seja muito bem-vindo à nossa Rodada Decisiva. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Também falar com o De Castro aí. Vamos falar sobre futebol nordestino, falar do futebol que a gente tanto ama e também trazer para o ouvinte do podcast todos os detalhes, todas as novidades e também a nossa análise aqui sobre o atual cenário. Eu sou Rafael Moraes, vocês me conhecem, sou apresentador do Rodada Decisiva. Toda semana tem episódio. Nosso tema é quem é o melhor treinador do futebol nordestino na atualidade, e o De Castro e o Ulisses Gama vão me ajudar nessa missão de definir quem são os melhores treinadores. No final a gente escolhe qual é o melhor. Vamos falar um pouquinho no final sobre a rodada do final de semana. Já vai ter nova rodada da Copa do Nordeste, mas nós vamos nos ater à rodada anterior que aconteceu no final de semana, no sábado e no domingo. Vamos começar com você, De Castro. Vamos dividir da seguinte forma, tá? Primeiro a gente vai falar os melhores treinadores por séries dos clubes nordestinos que estão na Série A, na Série B, na Série C e na Série D. Se tiver, porventura, algum que não esteja em nenhuma série em 2021, tudo bem, você pode citar, também entra na nossa votação. No final, aí eu vou fazer um apanhado aqui de todos que foram escolhidos e a gente escolhe, decide quem será escolhido o melhor treinador do futebol no Nordeste na atualidade. Vamos começar pela Série A, pode ir na sequência, Série A, B, C e D. Você escolhe e justifica. Olha, meu amigo, na Série A eu não vou correr muito não, viu? Eu gosto muito do Gordiola, o técnico do Ceará. Guto Ferreira. Guto Ferreira, eu gosto muito desse cara, na moral, eu gosto muito dele. Na Série B, eu vou ficar com o Mozart, do CSA. Na Série C, eu vou ficar com o Fernando Tonê, do Altos. Eu gosto muito desse time do Altos, meu amigo. Na moral, eu gosto pra caramba desse time. No episódio passado você deixou bem claro, né? Inclusive seu voto de primeiro lugar do prêmio Givanildo de Oliveira foi o Betinho, que é atacante do Altos. Então tô vendo que você tem uma caída pelo Altos. Série D, quem é? E na D eu vou ficar com o Flávio Araújo, do 4 de julho. Certo. Dois piauienses, né? Pertinho aí de você. Tem alguém fora de série, não? Alguém fora de série, deixa eu ver. Acho que eu queria destacar o Zé Augusto, aquele jogador que também jogou no Ceará, Paysandu. Ele vem fazendo um ótimo trabalho aqui, Rafael, no Maranhão, com o IAP. Ele subiu o time da Série B para a Série A do estadual, e aí eu queria destacar. E agora vem bem no estadual, né? Não vem assim como um dos líderes, mas vem fazendo um trabalho bacana. Queria dar esse toque para ele. Eu vou fazer aqui, dar uma geral nos clubes que estão disputando, os nordestinos que estão disputando todas as séries do brasileiro, né? Na Série A tem o Bahia, do Dado Cavalcante, que é pernambucano. O Ceará tem o Guto Ferreira, o Fortaleza tem o Enderson Moreira e o Sport tem o Jair Ventura, pelo menos por enquanto. Na Série B tem Confiança, CRB, CSA, Náutico, Sampaio Correia e Vitória. Confiança, Daniel Paulista, CRB com Roberto Fernandes, que é outro nordestino, CSA, Mozart, o Náutico com Hélio dos Anjos, Sampaio Correia com Rafael Guanais e o Vitória tem o Rodrigo Chagas, que foi jogador do Corinthians. Exatamente. Né? Série C, Altos, com Toné. Botafogo da Paraíba tem o Marcelo Vilar. Ferroviário com Francisco Diá. O Floresta manteve o Leston Júnior.
A Jacuipense agora é o Veloso, eu não lembro agora o primeiro nome dele, alguma coisa Veloso. Você lembra? Jonilson Veloso. Santa Cruz tem o Brigatti, João Brigatti, que é ex-treinador do Paysandu. E aí a Série D eu não vou falar os treinadores todos porque fica impossível, né? Tem Juventude do Maranhão, Imperatriz, Motoclube, 4 de Julho do Piauí, Picos do Piauí, Caucaia, Atlético Cearense, Guarani do Sobral, do Ceará, América, que tem o Evaristo Pisa, ABC com o Silvio Criciúma, 13 com Marcelinho Paraíba, Campinense, Souza da Paraíba, Salgueiro de Pernambuco, Retrô também de Pernambuco, de Alagoas tem o Asa e tem o Muricy, de Sergipe tem Itabaiana e Sergipe, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Juazeirense, todos da Bahia, são 22 clubes nordestinos na Série D, que tem um total de 66, ou seja, um terço da Série D são de clubes do Nordeste. Tem muito jogo para a gente acompanhar em 2021. Mas, De Castro, perguntando para você, por que o Moza e não o Rafael Guanais, que é treinador do Sampaio aí da sua terra? É porque o Rafael tá tendo basicamente aí muito pouco tempo para treinar, né? O Sampaio, o time vem numa sequência ruim, já tá aí 5 jogos sem vencer, e a gente vê que o time tá pegando uma cara, mas de uma forma muito lenta, né? Enquanto eu acredito que o Moza já tem algo mais, digamos que claro, os atletas já entendem melhor aquilo que ele quer, e talvez mesmo com o CSA, como eu poderia dizer, talvez nem sendo um dos principais favoritos, até na própria Copa do Nordeste, mas eu prefiro o trabalho do Moza ao do Guanais, que ainda é cercado de muita incerteza aqui no Maranhão, né? Para a Série A, eu fiquei entre Guto Ferreira e Dado Cavalcante. Mas por que eu escolhi o Guto Ferreira, que é piracicabano, interior de São Paulo? Ele é campeão 4 anos seguidos aqui no Nordeste, por clubes diferentes. Em 2017, ele foi campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia. 2018, campeão baiano pelo Bahia. 2019, ele foi campeão pernambucano no Sport. 2020, campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará, e foi vice além de ter, vice do Cearense, né, perdeu para o Rogério Ceni, além de ter classificado o Ceará pela primeira vez para a Sul-Americana. Então, para mim, é de longe o primeiro colocado, o melhor treinador da Série A dos clubes nordestinos, mas vem juntinho ali dele o Dado Cavalcante, que tem feito um trabalho exemplar nesse Bahia. A gente tem visto o jogo, principalmente o último jogo agora, né? Bahia Sport, goleada, né? Bahia meteu 4-0, acho que foi 4-0 em cima do Sport. Exatamente. Jogando muita bola, obrigado. Mas enfim, o Guto Ferreira é minha escolha. Na Série B, eu também escolhi o Moza, mas não pelo mesmo critério, né? Mesmo critério que eu escolhi o Guto, que foi essa sequência aí de títulos, de conquistas. O Moza não venceu nenhum título pelo CSA, mas desde o ano passado vem fazendo um trabalho muito consistente, e também pelos concorrentes, né? Não dá para escolher o Hélio dos Anjos, que tem feito um bom trabalho, mas apenas regular. O Sampaio acabou de mudar de treinador, o Vitória também, o Rodrigo chegou há pouco tempo. O CRB tem o Roberto Fernandes, que é aquele treinador que apaga fogo, né? Apaga incêndio, mas vencer título que é bom, desde o América, eu não lembro de outro título do Roberto Fernandes, quando ele esteve aqui no América de Natal e foi campeão estadual, mas faz bastante tempo. E o Daniel Paulista também tem um trabalho muito bom no Confiança, mas esse ano não vem bem. Confiança ainda vem patinando e não conseguiu ainda ter a regularidade que teve no ano passado na Série B, por exemplo. Então, o Moza sai na frente pelo trabalho que vem fazendo desde o ano passado, quando ele assumiu o CSA no meio da competição. Série C, eu não vou escolher o Toné por pouco. Eu até gosto dele. Inclusive, ele foi treinador aqui de 2 equipes, 2 clubes potiguares. O Alecrim e depois o Santa Cruz. Inclusive, ele classificou o Santa Cruz, uma equipe nova, com poucos investimentos, bancada por empresários, né? Inclusive, o grupo que tem parte do passe do Gabriel Veron, do Palmeiras, é quem administra o Santa Cruz de Natal. O Toné classificou o Santa Cruz para a Série D quando ele esteve por aqui, e foi muito bem, subiu o Altos para a Série C do ano que vem, desse ano, 2021, mas o Leston, ele tem uma vantagem, além de ter subido também o Floresta, o Leston Júnior, ele tem um título na carreira, no currículo, né? Foi campeão paraibano em 2018 pelo Botafogo da Paraíba, fez também um bom trabalho por lá, passou pelo Santa, não foi tão bem assim como foi no Botafogo, mas eu vou ficar com o Leston Júnior, do Floresta. Eu admiro
admiro muito o que ele fez, o trabalho que ele fez no ano passado no Floresta, um time muito consistente taticamente, muito disciplinado, e foi assim que ele conseguiu subir para a Série C, foi assim que ele conseguiu eliminar o América jogando aqui na Arena das Dunas, né? Na Série D, a Série D é a mais difícil de escolher, né? Porque são muitos clubes, assim, a gente tem muito treinador que a gente nem conhece e nunca ouviu falar, mas eu vou destacar o trabalho do Silvio Criciúma do ABC. Vou botar a camisa um pouquinho aqui, vou levar um pouco pro coração. O Criciúma, ele colocou o ABC, um time extremamente modesto esse ano de 2021, na liderança do seu grupo, Grupo B, da Copa do Nordeste. E tem conseguido bons resultados. É aquele futebol vistoso, bonito de se ver? Não, muito longe disso. Inclusive, ele gosta muito de um empate. Mas com o que ele tem em mãos, com o elenco que ele tem para trabalhar, ele tem feito um milagre e tem conseguido fazer boas apresentações e trazer resultados acima de tudo. Então eu fico com o Silvio Criciúma, treinador do ABC. Não vou escolher nenhum fora de série, então por enquanto ficam as minhas escolhas, né? Guto Ferreira, Mozart, Leston e Silvio Criciúma. Ulisses, suas escolhas. Vamos lá, Rafael de Castro. Eu fico com vocês na Série A. Guto Ferreira, obviamente, é o melhor técnico do futebol nordestino, sem dúvida. Ele que tem essa sequência muito boa aqui na região, como você bem lembrou, Rafael, ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Baiano. Em 2016, se a gente considerar que, eu pelo menos considero, não sei vocês, considero o acesso como um título. E ele conseguiu isso em 2016 com o Bahia, então já é uma sequência muito boa de êxitos aí nos seus trabalhos, principalmente se tratando aqui de futebol nordestino. Ele deu uma nova vida para o Ceará, com jogadores que foram muito bem, se impuseram em campo, tanto que foi a melhor campanha do Nordeste dentro da Série A. Então, com certeza, o Guto tem que ser muito valorizado. Na Série B, Rafael, eu vou destacar o Rodrigo Chagas do Vitória e explico a vocês o motivo. O Rodrigo, ele chegou ele tem muito tempo no Vitória, já no Sub-20, e ganhou a oportunidade durante a Série B, enquanto o Vitória estava muito mal, chegou a comandar 3 jogos e na sequência o Vitória contratou o Mazola Júnior. Mazola Júnior não foi nada bem, muito mal mesmo, e acabou tendo que voltar o Rodrigo Chagas. O Mazola Júnior foi demitido, Rodrigo Chagas voltou, utilizou muitos meninos da base que ele já conhecia, montou um esquema interessante e salvou o Vitória do rebaixamento. E nesse ano, com essa mesma base de jogadores jovens, claro que tem atletas experientes chegando aí para compor o grupo, exemplo do Walter, exemplo do Roberto também, que jogou no Santa Cruz, jogou no Bahia, mas essa base de meninos aí tem ido muito bem, tem tido a confiança do Rodrigo Chagas, e a prova disso estão os resultados. Vitória venceu o Bahia milionário, experiente, por 1-0 no Barradão, e conseguiu aí vencer depois de 4 anos o Clássico. Então, com certeza, para mim, é um trabalho que tem que ser valorizado. O Rodrigo, que é filho da terra, é filho do Vitória e está aí, aos poucos, logrando êxito na sua carreira. Na Série C, gente, eu vou ficar com o Rafael Moraes. O Leston Júnior, sem dúvida, tem muita importância nesse crescimento do Floresta. O Floresta que já vinha fazendo boas participações no estadual e agora está aparecendo aí a nível nacional, conseguindo esse acesso. O Leston que já tinha feito um trabalho razoável no Santa Cruz e agora aparece com um pouco mais de evidência no Floresta. Para a gente fechar, na Série D, eu vou seguir a sua, Rafael, e vou regionalizar o meu voto aqui, vou trazer para o meu estado. A Juazeirense está muito bem na temporada, e o técnico Givanildo Salles, ele que inclusive tem esse nome por causa do Givanildo Oliveira, está fazendo um grande trabalho. A Juazeirense, apesar de toda aquela polêmica no jogo contra o Sport, dentro de campo fez o que tinha que ser feito, venceu o jogo, eliminou o Sport, e no Campeonato Baiano, Rafael e De Castro, a Juazeirense está muito bem também, vice-líder da competição com 12 pontos e um jogo a menos, venceu o time de transição do Bahia na Arena Fonte Nova. Então é um time que está em evolução, está muito bem, é uma equipe que conseguiu
nos últimos anos fazer bons trabalhos e agora potencializada com esse trabalho do Givanildo, gente. Então fiz aqui um compilado. O Guto Ferreira teve 3 votos, unanimidade. Na Série B, o Mozart teve 2 votos, o Rodrigo Chagas teve 1. E na Série C, o Leston teve 2 votos contra 1 do Tonê. Na D, já esperava que não seria fácil de escolher. Então Flávio Araújo, Criciúma e Givanildo Salles, nenhum dos 3 teve mais votos, né? 1 voto para cada um. Então acho que sim, não tem nem o que falar, né? Vocês concordam que o Guto Ferreira é o melhor treinador do futebol nordestino na atualidade? Sim. Eu gosto do trabalho dele, mas também por conta do carisma que ele passa. Eu acho que o pessoal consegue fazer um marketing muito bom em cima disso. E hoje muito passa por isso também, né? Eu até acredito que ele já deveria, por exemplo, ter uma chance num time desse aí, do Clube dos 12, né, do eixo sul, e muito se fala sobre isso também, mas na minha opinião sim, ele é o melhor da nossa região. Sem dúvida, Guto Ferreira é o melhor técnico do Nordeste, por tudo aquilo que já tinha comentado antes, pelos títulos, pelo trabalho, e também, Rafael Moraes, eu tive a experiência de acompanhar o Guto Ferreira aqui no Bahia, e sei do quanto ele se importa, do quanto ele foca nesse trabalho, nesse projeto. É um cara que é muito centralizador, inclusive. Ele olha desde a rouparia, passa pela alimentação de todo mundo, até o trabalho em campo. É um cara que gosta de acompanhar todos os processos. Então, sem dúvida, é um cara que merece estar onde está. Ele que é muito bem auxiliado, inclusive, pelo Alexandre Faganello e pelo André Luiz. É uma equipe que, com certeza, pode levar o Ceará a voos mais altos nesse ano. Ulisses, recentemente, quando o Atlético Mineiro acertou a rescisão com o Sampaoli, o Guto Ferreira entrou nessa lista de prováveis substitutos, acabou contratando o Cuca, mas existe essa eminência, né? O futebol nordestino sempre sofre com ter problemas, né, com poderio financeiro, capacidade de investimento, e acaba perdendo treinadores, jogadores destaques para clubes de outros centros, apesar de que Ceará, Fortaleza, Bahia têm segurado bastante seus atletas e seus treinadores ultimamente. Mas digamos que o Guto Ferreira, ele saia do Ceará esse ano. É o melhor treinador do futebol nordestino, unanimidade, mas aí vai embora. Até porque se a unanimidade é o melhor, ele tem condições de atuar em outros centros. Qual treinador teria condições de assumir esse posto de primeiro lugar numa possível saída do Guto? Olha, eu vejo muito potencial no Dado, viu, Rafael? Dado Cavalcante, como você bem citou aí na sua menção honrosa, o Dado Cavalcante chegou aqui também para uma situação complicada, para apagar um incêndio depois de uma saída do Mano Menezes, uma saída muito conturbada, o Bahia mal no campeonato, mas ele conseguiu aí trazer melhores resultados. Ele também investiu muito em jogadores do time de transição que ele tinha comandado no início da temporada e acabou dando certo. É um time que ainda não tem a confiança total do torcedor nesse ano, ainda está buscando essa evolução e está buscando principalmente o equilíbrio dentro de campo, uma coisa que o Dado Cavalcante tem falado bastante, a busca por equilíbrio, por uma equipe que consiga atacar e defender bem na mesma proporção. Contra o Sport conseguiu isso no último final de semana e vai tentar, na sequência do campeonato, a começar hoje com o jogo contra o CSA, a manter esse equilíbrio e conseguir bons resultados. Para mim, o Dado tem potencial para assumir esse posto de melhor nordestino. Muito bem, então Guto Ferreira é melhor treinador do futebol nordestino, treinador do Ceará na atualidade. Vamos para o nosso primeiro desafio do episódio 10 do Rodada Decisiva. Ulisses Gama, o Nordeste também não é só futebol, né? O Nordeste também é culinária. Tem muita comida boa, inclusive na sua Bahia. Aí em Salvador eu visitei recentemente, fui para o lançamento de um livro do Pedro Canísio, narrador esportivo, que já não está mais em Salvador, agora está na Paraíba, mas tem raízes aí na Bahia, e pude provar um acarajé, comi aquela muqueca na praia. Coisa boa, viu? Foi antes da pandemia, né? Eu podia andar à vontade, sem máscara, sem medo de ser feliz. Mas me diga, o que é que não pode faltar numa boa refeição baiana? No seu prato, o que é que não pode faltar? Rapaz, não pode faltar um feijão. A feijoada aqui é aquele negócio que é tradicional. Inclusive a gente costuma aqui em Salvador, em vários pontos da cidade, dia de domingo, tem um feijão matinal. O pessoal já acorda comendo feijãozinho. De manhã cedo tem vários pontos aqui na cidade onde a gente para comer o feijão.
Claro que tem o acarajé, que é tradicional, o abará, muita comida aqui tradicional, mas a feijoada, no meu prato, pelo menos, não pode faltar, e eu vejo que é uma coisa bem tradicional aqui da gente. A massa do acarajé, se eu não me engano, leva feijão também, né? Sim, é o famoso bolinho de feijão. É legal a gente falar sobre outros assuntos aqui no Rodada Decisiva, que não só futebol, para as pessoas saberem, perceberem que o Nordeste é muito grande. Tem muitas diferenças. Comer feijão no café da manhã aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, é assim, nunca ouvi falar. acho que desperta, será que dá um gás, né? Deve dar energia, né? Dá uma energia, dá sim, com certeza. É uma coisa que a gente, quando vai ficando mais experiente, mais adulto, conhecendo mais a cidade, a gente começa a perceber esses detalhes e também fazer parte desse processo tradicional, né? De manhã cedo, tá lá o pessoal com a panela de feijão, é só chegar, comer o seu pratinho, é uma coisa muito boa, com certeza. Se um dia vocês vierem a Salvador, após a pandemia, passar por essa experiência vale a pena, viu? Não vai dar ruim no estômago, eu garanto. Vamos para o nosso segundo bloco. Vamos falar de Copa do Nordeste, vamos falar de Campeonato Potiguar, vamos falar de Campeonato Maranhense e Campeonato Baiano. Vamos começar pela Copa do Nordeste, eu vou colocar a tabela aqui para vocês acompanharem também. Nós tivemos a 4ª rodada nesse final de semana, né? Aqui os resultados, né? 4 de julho 0, Altos 2, Ceará 0, Fortaleza 0, jogo que eu esperava mais, Bahia 4, Sport 0, Confiança 0, Salgueiro 0. Santa Cruz perdeu para o CSA por 2-1. No Arruda, mais uma derrota do Santinha. O Sampaio empatou com Vitória por 1-1 no Castelão, em São Luís. O ABC venceu o 13 por 2-0 no Amigão em Campina Grande. E o CRB venceu o Botafogo por 2-1. Com isso, no grupo A, nós temos o Bahia com 7 pontos, o CRB também com 7, primeiro e segundo colocado, o Ceará tem 6 em terceiro, quarto colocado, o 13 com 5 pontos, empatado com 4 de julho do Piauí, que também tem 5 pontos. No grupo B, tem o ABC na liderança com 8, empatado com Fortaleza, que também tem 8 pontos. A vantagem do ABC, gols pro ABC fez 5, Fortaleza fez 4. Em terceiro lugar, o Altos, tem 7 pontos, empatado com Vitória, também com 7 pontos. CSA vem ali coladinho na 5ª colocação com 6. Então essas são as principais informações. Os artilheiros, Della Torre do CSA tem 3 gols, Saulo Mineiro do Ceará tem 3 e o Alisson do ABC também com 3 gols, os 3 principais artilheiros. Mas vamos falar sobre os jogos. Vamos começar por esse jogo do Altos. De Castro, você que é fã desse Altos do Toné, como é que foi essa partida, resumidamente? O Betinho matou a pau de novo, né? Rapaz, tá ficando difícil ter que encontrar novos atributos para falar desse time, viu? Porque é um time bem azeitado, é um time que vem bem pronto já, muito embora a gente tá aí no começo de temporada. Foi um jogo muito bom, nós tivemos 2 golaços, né? Tanto do Manuel como do Betinho, 2 chutaços aí pro gol. Não foi talvez uma partida que o Flávio Araújo tenha ido tão bem no comando do 4 de julho, né? Ele acabou trocando aí praticamente todo o ataque, né? Ele começou com o Ted Love, o Dudu Beberibe e o Pica-Pau, e terminou só com o Ted Love, né? Trocou os outros 2. E assim, foi um jogo em alto nível, tá? 2 equipes que eu acredito que pelo menos o Altos deve se classificar, mas o 4 de julho vai brigar lá em cima também por uma vaga, algo que eu acredito que seja inédito tanto para o Piauí, né? Ter 2 equipes brigando desse jeito por classificação na Copa do Nordeste, mas foi um jogo muito bom e eu acredito sim que tanto o Altos como o 4 de julho na Copa do Nordeste na série C e D, né? Vão dar muito trabalho, são 2 equipes que se continuarem nesse rumo vão dar trabalho para os adversários. Mais uma partida dessa rodada, Ceará e Fortaleza no Clássico Rei Cearense, foi 0-0, jogo que o Felipe Alves foi o grande destaque, né? Se não fosse ele, o goleiro do Fortaleza, o Ceará teria vencido essa partida, mas não foi um jogo que a gente esperava, né? Esperávamos um jogo com mais gols, né, com mais emoções. Bahia 4, Sport 0. Esse aí o Ulisses viu de perto e tem muito o que falar, né, Ulisses? Com certeza, Rafael. Uma partida que o Bahia foi dominante. E depois de alguns traumas, vamos dizer assim, a começar pelo trauma contra o próprio Sport. O Bahia fez uma partida muito ruim no encontro entre as equipes na Ilha do Retiro.
pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Sport acabou vencendo o Bahia naquela ocasião e deixou a torcida muito chateada na época. Foi um jogo que deixou a torcida, inclusive, sem confiança em relação à permanência no Bahia na Série A, e também teve o trauma com a derrota do Bavi. Então ficou um clima de desconfiança, um clima de preocupação em relação ao Bahia, mas o Bahia conseguiu superar bem isso, pressionou o Sport a todo momento, foi muito superior dentro de campo. Claro que o Sport também teve as suas tentativas ali com o Mikael, mas o Douglas conseguiu evitar os gols do Sport, mas dentro de campo o Bahia foi muito superior, engoliu o Sport, teve aí uma boa participação do Patrick de Luca, o volante que chegou ao Bahia no ano passado, inicialmente para compor o time sub-20, e na sequência ganhou oportunidade aí com o Dado Cavalcante e se firmou totalmente, principalmente, gente, após a saída do Gregory, que foi um xodó aqui da torcida e acabou sendo vendido para o Inter Miami dos Estados Unidos. Com isso, o Patrick ganhou mais oportunidades, vem atuando bem, marcou um golaço contra o Sport, acertou a trave também em outro chute de fora da área. É um jogador que está ganhando destaque. O Patrick, ele veio de onde para o Bahia? O Patrick estava no Palmeiras, no sub-20 do Palmeiras, e acabou o contrato lá, o Bahia foi e pensou esse jogador. Dando destaque também para o Gabriel Novaes, que vive uma nova fase no Bahia, chegou também sob clima de desconfiança, a torcida não sabia muito bem o que ele poderia render, e realmente rendeu pouco na Série A, apesar de ter marcado um gol importante contra o Atlético Goianiense, mas agora ele vive nova fase, está mais confiante, marcou 2 gols na partida, e agora está se firmando aí no ataque, junto com o Rossi e com o Gilberto. E o time com certeza chegou aí nesse equilíbrio que o Dado Cavalcante tanto falou durante a semana após o Bavi, um time que atacou bem, se defendeu bem e conseguiu ter uma atuação convincente, que era que a torcida do Bahia estava cobrando bastante. Sobre o Sport, falar um pouquinho sobre o Sport, que vem numa fase complicada, tinha já empatado com o 4 de julho, um jogo polêmico, e esperava uma melhor sorte, até porque, apesar dos desfalques, né, sem o Luan Poli, sem o Thiago Neves, sem o Patrick, é um time que ganhou aí novas caras, depois que o rubro-negro pernambucano teve o seu registro de jogadores liberados, mas em campo acabou que não deu liga. O Bahia foi muito superior em campo e conseguiu o resultado. Sampaio Corrêa 1, Vitória 1. De Castro, Sampaio vacilou ou Vitória foi bem? Olha, meu amigo, foi vacilo do Sampaio, sim, tá? Muito embora esse jogo tenha tido enormes reclamações do lado tricolor, né? Por conta de um pênalti que havia sido assinalado e a arbitragem voltou atrás, né? Tanto que o Sampaio Corrêa, meu amigo Rafael, eles fizeram até uma nota, né, nas suas redes sociais, reclamando a respeito disso, né? De suposta intervenção ali externa. Mas, enfim, eu acredito que foi uma partida muito boa. O Sampaio Corrêa jogando em casa, no Castelão, né? Muitas equipes, quando vêm para cá, reclamam muito do gramado, que é bem pesado, né? Não é, por exemplo, essa grama, digamos que mais moderna, é um campo ainda mais antigo. O Sampaio foi para cima, né? Logo no começo do jogo, a zaga do Vitória ali quase fez um gol contra, né? O goleiro salvou. E num cruzamento, o Johnny, né? Ali no chão, a lá Fred, conseguiram fazer 1-0. E num gol impedido, Rafael, né? Ali o Vitória, conseguiu empatar. Mas eu acredito que foi mais vacilo do Sampaio, né? Porque não conseguiu aproveitar, por exemplo, as próprias chances, não conseguiu aproveitar o fator campo, que é algo que pesa muito, né? Os times aqui, como falei, reclamam muito, porque é muito pesado, é muito difícil jogar no Castelão daqui de São Luís. Então, acho que foi mais o Sampaio que perdeu 2 pontos do que realmente conseguiu esse empate. Algo que afunda o Sampaio na competição, né? O Sampaio cai na tabela e começa a ver a classificação já
de uma situação mais difícil, né? O Vitória que está apostando muito em jovens, né? Assim como o Bahia, né? O Patrick, você falou do Patrick, falou do Gabriel. O Vitória, quem fez gol foi o Samuel, que tem 20 anos. No Clássico também foi um jovem que decidiu contra o Bahia. Ulisses, essa estratégia do Vitória é por necessidade ou é para manter mesmo a tradição, né? O Vitória sempre revelou bons jogadores. Sem dúvida, Rafael. O Vitória sempre revelou bons jogadores, tem um histórico aqui. Inclusive, o Vitória é chamado aqui, entre o pessoal do meio da bola, de fábrica de craques. E tem mostrado isso, mas é por necessidade, viu, Rafael? E de Castro, e você que está ouvindo aqui o Rodada Decisiva, o Vitória está muito mal das pernas financeiramente falando. Teve gestões anteriores que acabaram prejudicando muito o Vitória financeiramente, e com isso o orçamento fica cada vez menor. Para esse ano o orçamento é de 35 milhões, é uma coisa que pode ser revisada posteriormente, mas no momento esse é o previsto para a temporada 2021, e isso com certeza atrapalha um pouquinho a questão do planejamento de contratações, de busca por um time mais experiente, mais cascudo, vamos dizer assim. Claro que o Vitória está reforçando, mas o Rodrigo Chagas e a diretoria do Vitória entendem que ter esse time jovem, ter esse time formado em casa, vai ser a tônica. Essa é a prova do que está acontecendo. Além do Samuel, né, que está marcando gols, está aparecendo bastante, tem o Gabriel Santiago, que acabou tendo até inclusive uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, e vai acabar desfalcando o Vitória por um bom tempo, mas é a prova de que o Vitória tem mostrado um bom papel com esses meninos da base. É um time muito bem postado ali pelo Rodrigo, é um time que se impõe apesar da juventude, mas nesse jogo aí contra o Sampaio, realmente, como o nosso De Castro disse aí, o Sampaio foi melhor. A imposição do Sampaio já é bem conhecida no Castelão. A torcida do Bahia sabe muito bem disso. Em 2018 o Sampaio se impôs e conseguiu um resultado positivo dentro de casa. Chegou em Salvador e empatou em 0-0. Mas voltando a falar do Vitória, é um time que é jovem, ainda está, digamos assim, pegando cancha aos poucos, mas eu vejo potencial para esse time conseguir avançar mais no Nordestão. Falar um pouco dessa partida do ABC contra o 13, venceu por 2-0, o jogo foi no domingo às 18 horas, gols do Maicon Douglas e depois no segundo tempo de pênalti com o Alisson, que é um dos artilheiros da competição. Aquele velho jogo, né, aquela velha estratégia que o Silvio Criciúma adora, né, se defender, armar uma boa defesa e sair na boa para o ataque, contra-ataques, ataques rápidos para tentar surpreender, explorando os erros do adversário. Foi exatamente assim que saiu o primeiro gol. O primeiro gol foi do Maicon Douglas, bola no meio campo, Jairinho, que jogou até pelo ABC já e vem sendo o destaque do 13 na temporada, ele errou o passe, deu a bola em cima do Maicon Douglas, o Maicon disparou pela ponta esquerda, foi até a grande área, na entrada da grande área e conseguiu chutar, um chute de muita felicidade, né? Um chute forte e no cantinho, para fazer 1-0. Segundo tempo, o ABC administrava, até porque o time do Silvio Criciúma passa por uma dificuldade. Como eu falei, o elenco é muito limitado, tanto tecnicamente como em número. Então ele perdeu os dois laterais esquerdos machucados, o Vitor Lindenberg e o Marcílio. Ele não tinha ninguém para jogar na lateral esquerda. Então, há 2 jogos já, desde a Copa do Brasil, quando ele eliminou o Rio Branco de Venda Nova, do Espírito Santo, ele joga com o Marcos Antônio, que é meio campista, na lateral esquerda. E aí ele tem um time tão limitado que o substituto do Marcos Antônio para jogar com a 10, jogar no meio campo centralizado, o homem de criação, também está machucado, que é o Denner. Então ele optou por jogar com 3 homens de marcação no meio campo, 3 volantes, que são, né, o Vinícius Paulista, o Janderson Maia e o Valderrama. O único que sai um pouco mais para o jogo é o Valderrama, mas não tem aquela qualidade toda, não é o homem de criação que todo time sonha em ter. Mas mesmo assim ele tem conseguido, com esse futebol mais reativo, buscando os contra-ataques, buscando o gol, explorando os erros dos adversários. Então o ABC conseguiu vencer por 2-0, assume a liderança e agora vai ficar descansando, só treinando. Ninguém sabe nem como é que vai treinar, na verdade, né? Ainda existe essa incógnita, porque aqui no Rio Grande do Norte, o governo do estado proibiu
os jogos de futebol, consequentemente o campeonato estadual foi paralisado, o campeonato potiguar. O ABC não joga essa rodada do final da Copa do Nordeste, porque o jogo já havia sido adiado contra o 4 de julho, só vai jogar dia 30 de março, no Rei Pelé, contra o CRB. Então vai ficar a semana inteira apenas treinando, se for permitido treinar, pelas informações, está para ser liberado, né? Possivelmente o governo libere pelo menos os treinos, e aí o ABC vai ficar focado nessa competição, por enquanto, da Copa do Nordeste, até chegar o mês de abril, porque o decreto ele vai estar valendo aqui no RN até dia 2 de abril. Vai ser reavaliado, obviamente, se as coisas não melhorarem, é capaz do campeonato continuar paralisado, mas os clubes, a federação, o sindicato de atletas já chiaram muito, partiram para cima do governo, para peitar mesmo, assim, espernear, entraram com um pedido na justiça, um juiz indeferiu e o campeonato continua paralisado. Enquanto isso, como eu falei, o ABC segue esperando essa partida do dia 30 da semana que vem contra o CRB. De Castro, como é que anda o campeonato maranhense? Continua com bola rolando, mesmo com pandemia, os casos aumentando? E quais são os destaques do campeonato maranhense até aqui? Olha, meu amigo, aqui a situação é um pouco parecida, né? Para esse final de semana, nós não teremos jogos, né? Esse final de semana agora do dia 27, 28, nós não teremos jogos, tá? Então, as partidas que aconteceriam nessas datas, ou elas foram adiantadas ou foram adiadas, né? Mas, assim, o consenso que a gente tem, algumas equipes aqui, Rafael, ainda tem os treinos abertos para a imprensa, viu? Tipo, no estadual nós temos 8 times, dos 8, metade ainda abrem o CT para receber imprensa, né? A pandemia, a gente sabe que é sério, que é importante, mas em comparação a outros estados aqui no Maranhão, a gente não tá tão ruim assim. Mas o que a gente sabe de bastidor é que, se dependesse dos clubes, né, a época de parar o campeonato já passou, né? Hoje em dia, as equipes não querem parar. A federação optou por seguir o campeonato, tomou algumas atitudes como de afastar a imprensa, né? Apenas os trabalhadores da federação, né? Os jornalistas da federação podem ter acesso ali aos jogos. Nós não, né? De rádio, TV, impresso, enfim. Tudo isso para que o campeonato não parasse. Então, acredito que aqui no Maranhão a gente não tem um campeonato paralisado, mas pelo decreto que a gente tem, né, do governo do estado, nesse final de semana nós não teremos jogos, né, aqui no Maranhão. Mas, como falei, tudo vai ou para antes ou para depois, né? Aqui o regulamento é um tanto interessante. Nós temos 8 times, né? 6 deles se classificam e os 2 últimos caem, né? O primeiro e o segundo vão direto para a semifinal e os outros, né, do terceiro ao sexto, fazem ali um playoffzinho antes. E aí a gente depois tem semifinal e final, né? O Sampaio Corrêa é o vice-líder, o Motoclube é o líder, né? Então, aqui no estadual não temos tantas surpresas, né, em termos de tabela, de classificação. No mais é isso, né? Só esse final de semana que nós não teremos jogo. De resto, tudo segue normal. Aqui no RN, o líder até a paralisação era o América. Aqui, assim, a ABC e a América sempre disputando ali nas cabeças. Quando um empata, o outro tem a chance de passar à frente. Mas é um campeonato muito disputado entre esses dois, né? E, no fim das contas, como o primeiro e o segundo colocado se classificam para a final do turno, no fim das contas, as chances de ABC e América chegarem à final é grande. Inclusive, o clássico estava marcado já para o dia 31 e agora vai ter que mudar, né? Porque esse mês não tem mais partida de futebol aqui no Rio Grande do Norte. Ulisses, Campeonato Baiano, Bahia com time alternativo, Vitória com time principal, como é que tá? Quem tá liderando? Como é que tá a situação aí, resumidamente? Trazendo aqui, antes de falar sobre o Baiano, Rafael, trazendo aqui como é que tá o panorama da Covid-19, imprensa e futebol. Aqui a gente não tem acesso aos treinos, nem do Bahia, nem do Vitória. Eu sou setorista do Bahia, lá para o Bahia Notícias e também para a Rádio Salvador FM,
e tem um ano que eu não vou ao CT Evaristo de Macedo. Aqui realmente a reportagem só tem acesso aos jogos, mas as coletivas aqui são feitas de maneira virtual. A gente manda a pergunta via WhatsApp para as assessorias e elas repassam aos técnicos, aos jogadores, e assim a gente vai trabalhando da nossa maneira, mas a gente não tem acesso a treinamento, a gente não tem contato com ninguém dos clubes, já tem um ano, e vamos levando aí até quando melhorar. E falando do Campeonato Baiano, Rafael, dupla Bavi, fora da zona de classificação, com o detalhe que o Vitória tem 3 jogos a menos, o Vitória está na 7ª posição, com 5 pontos e apenas 3 partidas disputadas, e o Bahia tem 6 jogos e apenas 6 pontos, está na 6ª posição. Faltam 3 partidas aí para o Bahia encerrar a sua participação na primeira fase, e fica a dúvida, será que o time de transição do Bahia vai ser capaz de conseguir a classificação? É o que o torcedor do Bahia tem se perguntado e tem se mostrado muito preocupado, inclusive muito crítico ao trabalho do Cláudio Prates, ele que é um auxiliar técnico que já tem muito tempo aqui no clube trabalhando, mas ainda não conseguiu engrenar no comando desse time de transição. Os destaques da competição até o momento, eu coloco aqui o Atlético de Alagoinhas, que está na liderança com 12 pontos conquistados, e a Juazeirense, que eu já tinha citado, o Givanildo Salles, está na 2ª posição, coladinho com 12 pontos também, e 1 jogo a menos, vale ressaltar. E também destaco a Unirb. A Unirb, minha gente, é um time que é de uma faculdade aqui de Salvador, é um projeto já que tem 2 anos aí, inclusive a Unirb conta com muitos, né, funcionários que estudaram na faculdade. É um projeto muito interessante. A Unirb que chega agora como debutante, fica a dúvida, é o time que acabou de subir, será que vai ter condição de se manter? A resposta que a Unirb está dando é muito positiva, está na 5ª posição, com 7 pontos conquistados, vem fazendo um trabalho interessante, jogadores que passaram pela base da dupla Bavi estão fazendo parte desse grupo, então é um time que vocês podem ficar atentos aí, que talvez possa engrenar aí nos próximos anos, quem sabe. E na última posição, quem é o lanterna da competição, e é o Docimel. O Docimel é um time aqui de uma empresa de polpa de frutas. Pois é, minha gente. E aí é um time que chegou na Série A do Baiano no ano passado, não conseguiu fazer uma boa campanha, mas conseguiu se manter na Série A, e nesse ano aí está caminhando para o rebaixamento, jogando muito mal, saldo negativo de 6 gols em 5 partidas disputadas, e a maior decepção, para mim, sem dúvida, é o Jacuipense que conseguiu se manter na Série C do Campeonato Brasileiro, fez boas contratações, fez investimentos interessantes, até o Adriano Michael Jackson, que jogou no Bahia, jogou no Palmeiras, está no elenco do Jacuipense. Mesmo assim, o time ainda não conseguiu engatar, vamos dizer assim, 4 partidas disputadas, 3 pontos conquistados, está devendo muito. O campeonato aqui, minha gente, está muito, digamos assim, vamos falar, desorganizado por conta da Covid-19. Muitos jogos foram adiados, teve questão de decreto municipal, teve o Vitória da Conquista, que teve 20 casos de Covid-19 e precisou adiar algumas partidas. Então, por enquanto, tem muito time com jogos a menos. É uma coisa que vai se organizar com a sequência da temporada, se é que a pandemia vai permitir isso. Mas aqui na Bahia, por enquanto, não há nenhuma conversa a respeito de paralisação. Por enquanto, a competição segue. A próxima rodada do estadual será no dia 4 de abril. Ok, vamos para o nosso segundo desafio do RD de número 10. De Castro, você é do Maranhão, Maranhão é Nordeste, o Nordeste é apaixonado pelo forró, né? A Bahia tem o axé, cada estado tem seus ritmos aí preferidos. Como eu falei, o Nordeste não é apenas um, né? O Nordeste tem várias diferenças entre os estados, mas no Maranhão o reggae é muito forte, né? Sim. Eu já andei conversando com você e você falou que não é muito do reggae, né? Mas vamos lá.
Se você tivesse que escolher, prefere forró ou reggae? Forró, porque é mais animado, né? Mais pra cima. O reggae aqui é diferente, né? O pessoal dança de coladinho, junto. Eu prefiro uma coisa mais animada. Mas a turma aí gosta mais do reggae, né? Gosta, claro. O torcedor do Sampaio Corrêa, os bolivianos, todo jogo antes do estádio o pessoal fica ali ouvindo seu reggae, né, comendo alguma coisa, esperando os portões abrir para poder entrar no Castelão. Eu tive uma experiência no ano passado, pouco antes mesmo da pandemia estourar, de ir para Imperatriz. Eu vi um jogo entre Imperatriz e ABC lá, jogão inclusive, e é bem isso que o De Castro falou aí. É o pessoal 4x3. 4x3, jogão de bola. E tive essa experiência de acompanhar lá o pré-jogo. É bem assim como o De Castro falou, muito animada, a galera esperando, ouvindo o reggae ali, esperando o jogo começar. Mas foi um jogo que também foi marcado já por esse medo da pandemia. Já estava ali, a pandemia já estava decretada, mas não tinham medidas restritivas. Foi um jogo estranho por esse lado, mas por outro lado, dentro de campo, muito bom jogo, fica aí o registro. O nosso rodada decisiva dessa semana vai ser com trilha sonora de reggae, tá? Desculpa aí, De Castro, forró a gente deixa pra semana que vem. Vamos pro prêmio Givanildo de Oliveira, último bloco, reta final do nosso RD número 10. Eu quero ouvir os votos de vocês. Começar pelo Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Ulisses, nós temos que escolher aqui o primeiro, segundo e terceiro melhor jogador da semana do futebol nordestino. O primeiro vai ganhar 10 pontos, o segundo vai ganhar 5, o terceiro vai ganhar 3. Lembrando que no ranking, o líder até o momento é o Betinho do Altos, que tem 35 pontos, né? Segundo lugar, Chiesa, Rossi, Jairinho e Saulo Mineiro, todos com 10 pontos. Seus votos, por favor. Primeiro, vamos lá com o Patrick. Para mim, o Patrick fica na primeira posição. Ele tem se destacado bastante. Marcou gol contra o Botafogo da Paraíba, marcou agora contra o Sport Recife também, além de ter tido atuações seguras no meio de campo. Para mim, nessa rodada ele fica na primeira posição. Na sequência, no segundo lugar, eu vou destacar o Felipe Alves. É um goleiro que sempre ajuda muito Fortaleza e foi muito importante para o Leão do Pici nesse Clássico Rei. Fez intervenções ali que mantiveram o placar zerado. E para fechar, eu vou escolher o Alisson, que é um jogador que eu gosto bastante. Está muito bem no ABC, ele que é já muito experiente. Ficou naquela de... Você pode até me confirmar se eu estiver errado, mas ficou naquela de vai se aposentar ou não vai, mas permaneceu no ABC e mostra o porquê dele ter feito essa escolha. Tem jogado muito bem, é um atacante que eu gosto bastante. O Alisson não cogitou se aposentar, mas como eu falei no último episódio com o próprio De Castro, né, ele não quer sair do ABC, ele prefere ficar aqui mesmo que o salário seja aquém do que ele pode receber em outros clubes, mas ele prefere ficar aqui na terra dele. Eu vou escolher o Betinho novamente, primeiro lugar, mais 10 pontos para ele. Ele pela regularidade, né, ele participou mais uma vez, teve importância muito grande na vitória do Altos sobre o 4 de julho, ele fez um gol e deu assistência, o primeiro gol foi assistência dele, e foi do Manuel o gol, que fez o pivô lá na entrada da área perfeitamente e um gol muito bonito. Então, em primeiro lugar, Betinho. Em segundo lugar, Felipe Alves, do Fortaleza, por ter sido o destaque do jogo, segurado 0-0, evitado a derrota do Fortaleza e também pelas circunstâncias que ele entrou em campo. O pai dele faleceu às vésperas da partida e mesmo assim ele decidiu jogar e encarar esse desafio e foi o melhor em campo, né? Felipe Alves, 5 pontos. Terceiro lugar para mim, me perdoa, Ulisses, mas eu vou escolher outro jogador do Bahia. Patrick jogou muito bem, fez um golaço, tinha metido uma bola no travessão antes do gol, mas o Rodriguinho para mim jogou muita bola, assim, eu acho que além do gol, além do prêmio que ele recebeu, né, que foi votação popular de ter sido melhor, o Patrick, mas o Rodriguinho teve uma importância muito grande nesse jogo, porque todas as bolas, todos os ataques, as ações ofensivas do Bahia passaram pelo Rodriguinho, inclusive ele fez um dos gols, né? Antes do Bahia fazer 1-0, ele já tinha tido duas chances, duas finalizações que quase abriu o marcador. Então, para mim, o Rodriguinho entra nessa terceira colocação com 3 pontos. De Castro, seus votos. Vamos lá. O primeiro lugar vou botar pro Felipe Alves, do Fortaleza, o goleiro, né? Foi literalmente o homem de gelo, conseguiu segurar
as duas barras, né? A pessoal e a profissional. É um grande goleiro. Em segundo lugar, Bet Show, Betinho, né? Um ótimo pivô e um chutaço, né? E se contar as outras jogadas que ele também fez na partida, vê muito bem esse time do Altos, né? As atuações dele, do Manuel, do Juninho Arcanjo, né? Menções honrosas aí, é apenas um reflexo do time organizado que é, né? E em terceiro lugar, eu quero deixar o André Luiz, volante do Sampaio Corrêa, né, que vem sendo ali um ponto de equilíbrio no time da Bolívia, né? Atuou bem contra o Sport, também contra o Vitória, né? É um dos remanescentes da Série B do ano passado, algo que não acontecia no Sampaio, né? Conseguiu deixar aí 13 jogadores de um ano para o outro, 3 jogadores aí da Série B, então também começou muito bem essa temporada. Então, Felipe Alves, Betinho, né? Felipe Alves do Fortaleza, Betinho do Altos, e em terceiro, o André Luiz do Sampaio Corrêa. Ok, temos um novo vice-líder, atualizando aqui o ranking com os votos de hoje. O Betinho agora tem 50 pontos. O segundo colocado agora é o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, com 20 pontos. Foi escolhido por nós três, né? Primeiro colocado do De Castro, segundo meu e segundo do Ulisses. A terceira posição está dividida com Chiesa, Rossi, Jairinho, Saulo Mineiro e Patrick, todos com 10 pontos. Patrick leva vantagem no critério de desempate, né? Porque foi escolhido o melhor pelo Ulisses. Então, digamos que o primeiro é o Betinho com 50 pontos, em segundo lugar Felipe Alves com 20 e terceiro Patrick com 10 pontos. E aí depois é que vem o Alisson com 6, mais 3 jogadores com 5, Mota, Marlon e Fernando Neto. E com 3 pontos, Clenison, Van, Caio, Marcão, Jacaré, Rodriguinho e André Luiz. Esse é o prêmio Givanildo de Oliveira, uma homenagem a esse grande ícone, mito do futebol nordestino, treinador Givanildo de Oliveira, ex-jogador de futebol, ex-seleção brasileira, também volantão daqueles clássicos. Finalizando o nosso episódio, chegamos ao final do Rodada Decisiva de número 10. De Castro, muito obrigado mais uma vez pela participação, por estar disponível. É isso aí, meu amigo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade de a gente falar daquilo que a gente ama, né, que é o futebol, e principalmente valorizar a nossa região, né, valorizar o nosso futebol, né? Isso é importantíssimo. Muito obrigado pelo convite, e quando precisar, só chamar. Quem quiser seguir o De Castro, acompanhar seu trabalho, segue aonde? Né, temos o canal no YouTube, né? A De Castro TV, que eu costumo postar as entrevistas coletivas, né? Dos times, os melhores momentos, né? Do estadual, Copa do Nordeste, enfim. E também no Instagram e no Twitter, né? Com a @GDCastroC. Tá? Instagram e Twitter GDCastroC. Ulisses, obrigado pela participação, portas abertas para novas aparições suas aqui no Rodada Decisiva, e quem quiser te encontrar, te seguir, acompanhar seu trabalho, como faz? Rafael, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui batendo bola com vocês que são de outros estados aí do nosso Nordeste, com certeza uma interação muito bacana, parabéns aí pelo programa, saudar também o amigo De Castro, um prazer conhecer. Amigos, quem quiser seguir o meu trabalho, acompanha lá no Twitter, @sigaouli, tá certo? Dá uma acompanhada lá. Vocês também podem acompanhar o bahianoticias.com.br/esportes. Lá a gente tem informações atualizadas sobre o futebol baiano. Podem acompanhar e também ouvir o programa BN na Bola, da Rádio Salvador FM, com o primeiro tempo logo cedinho, às 6 da manhã, e o segundo tempo do nosso programa, às 19 horas. Mais uma vez, obrigado, Rafael. Grande abraço. Obrigado, De Castro. Obrigado, Ulisses. Obrigado para você que acompanhou até o final essa Rodada Decisiva de número 10. Se vocês quiserem me seguir, @Rafael Moraes 2. Estou presente no Twitter, no Facebook e no Instagram, mais presente no Instagram, para quem quiser. Lá também eu faço alguns comentários sobre as partidas, enfim, trago informações não só sobre futebol, mas também sobre literatura esportiva, que é um ramo que eu também trabalho com a editora Primeiro Lugar. Quem quiser seguir o Rodada Decisiva é muito fácil, @Rodada Decisiva, no Twitter, no Facebook e no Instagram, ou na sua plataforma de podcast preferida. Fim do nosso Rodada Decisiva de número 10, seu podcast especializado em futebol nordestino. Voltamos na semana que vem com mais uma edição do nosso RD. Tchau!